Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E agora, trazendo para vocês os sinais da vinda de Jesus, para que você conheça o que o Senhor nos falou profeticamente sobre os sinais da sua vinda. Nós queremos trazer um cenário mundial da atualidade, para que você veja como se cumprem literalmente as palavras do Senhor Jesus. Jesus nos fala sobre guerras e rumores de guerras. Tantas guerras no século XX e agora no século XXI. Tantos rumores de guerras, tanta coisa entre as nações não se ajustando e procurando conflitos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina e como devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Então, que você tenha o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor e se posicionar aguardando a sua vinda. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus, ali no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24 e também no capítulo 25, ele fala, ele dá um quadro, ele pinta o cenário do mundo na sua volta. Como estariam as nações, como estariam as pessoas quando o Senhor voltar. Em Mateus 24, de 6 a 7, nós lemos assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bem, o quadro que Jesus pintou, o cenário que ele descreveu, é muito triste. Hoje, quando nós vemos certas fotos de Alepo, a cidade de Alepo, lá na Síria, quando nós vemos como está a própria Damasco, nós podemos ver quanta destruição que a guerra traz. Quando vemos como ficou a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, como as nações tiveram de ser totalmente reconstruídas, tudo em ruínas por causa da guerra ou das guerras. Guerras que vão trazendo nações e mais nações, as nações fazendo as suas alianças e destruindo vidas de maneira tão terrível, de maneira tão violenta. Aqui no Brasil, nós não sabemos o que é guerra. Nós não temos uma história de guerra. Nós temos uma história pacífica, uma história tranquila. Tivemos guerrilhas, tivemos, sim, alguns conflitos, mas não foram, na sua totalidade, o que foi na Europa, mas fazem parte deste tempo. Vamos ver como que as guerras estão aqui dentro do que Jesus disse. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ali na África, a separação daquelas nações, a separação de etnias, nós vemos que até hoje, ali no Congo, ali em Ruanda, aquela região ali está sempre em conflito. O Sudão, que se separou recentemente, Sudão do Norte, o Sudão e o Sudão do Sul, quanta guerra, quanta maldade, quantas guerrilhas, muitas vezes usando armas tão primitivas, machados e foices e paus, e muita morte e muita violência. Mal a gente ouve que uma guerra está terminando, parece que outra está começando. Ali em Israel, aquela região da Palestina, quanta guerra, quanto conflito. Eu quero passar para você aqui, no século XX, as guerras mundiais, morreram cerca de 191 milhões de pessoas nas guerras do século XX. Sabe o que é isso?
191 milhões de pessoas em 2 guerras mundiais. As bombas, os fuzis, as metralhadoras, os tanques de guerra, quantas pessoas, quantas crianças, quantas famílias, quantos homens, quantos jovens, quantas mulheres, quantas cidades destruídas. Guerra, guerra. Jesus disse que seria assim. Eu quero passar um quadro rápido das guerras dentro do século XX. Nós tivemos em 1918 a 1922 a Revolução Russa. Em 1917, a Guerra Russo-Japonesa, 1904, Guerra dos Balcãs, 1912, a Guerra do Contestado, 1912 a 16, e a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e vai até 1918. Quando a gente fala apenas a palavra guerra, 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 parece uma coisa assim, principalmente para nós brasileiros, uma coisa que está lá. Parece apenas um filme, parece apenas um documentário, mas uma realidade tão triste, tão terrível. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918, começa a Guerra Civil Russa, que vai até 1922, a Guerra do Chaco, em 1932 a 35, a Guerra Civil Espanhola, 1936, a Guerra de 41, 1941, a Primeira Guerra da Indochina, de 46 a 54. Vem a Guerra Fria, de 1948 até 1989. A Primeira Guerra em Caxemira, de 48 a 49. A Guerra da Coreia, 1950 a 53. Quando nós pensamos numa guerra de dias, de meses, nós vemos guerras aqui de anos. E as guerras trazem total insegurança. As guerras trazem o medo, o pavor, as guerras trazem o separar das famílias, as guerras trazem traumas, as neuroses de guerra. A cabeça não pode estar funcionando perfeitamente. A mente não está funcionando da maneira correta por causa da guerra, das lembranças, dos traumas de guerra. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vamos continuar aqui nas guerras do século XX. A Guerra da Argélia, 1954 a 62. A Guerra Colonial Portuguesa, de 61 a 75. Lá em Angola, vimos quanto sofrimento. Vimos ali minas espalhadas e por tanto tempo as pessoas perdendo um braço, a perna, a vida. Com as minas, não sabiam onde estavam. A guerra da colônia Portugal e Angola. Guerra da Independência da Angola, 61 a 75. A Guerra de Independência da Eritreia, de 61 a 91. A Guerra da Independência de Moçambique, de 64 a 75. A Guerra do Vietnã, que durou de 64 até 1973. A Guerra Civil na Colômbia, de 64 e até os nossos dias, nós vemos que ainda não está tudo calmo ali na Colômbia. As guerras, elas são destruidoras. As guerras, elas têm esse aspecto de maldade, o aspecto do orgulho, o aspecto do ódio. As pessoas matam sem nenhum sentimento. Guerras, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Temos aqui a Segunda Guerra da Caxemira, a Guerra da Independência da Namíbia, em 1966, a Guerra dos 6 Dias em Israel, em 1967, a Guerra das Senhoras, em 69, a Guerra de Bangladesh, em 71, a Guerra do Yom Kippur, em 73. Vemos ali em Israel. Israel mal nasceu como nação no dia seguinte, 15 de maio de 48. Já estava sendo declarada guerra a Israel. Quantas guerras
ali no Oriente Médio. A Guerra de Yom Kippur foi em 73, a ocupação soviética do Afeganistão em 79 até 89, a Guerra do Irã e do Iraque, agora tão recente, em 1980 a 88, a Guerra das Malvinas, de 82, em 1982, a Primeira Guerra do Líbano, em 82 também. Quanto sofrimento ali no Líbano, quanto sofrimento nessa guerra. A Guerra de Nagorno-Karabakh, em 88 a 94, a Guerra do Golfo, 90 e 91. Vemos a Primeira Guerra da Chechênia, em 94, a Guerra de Cenepa, a Guerra do Kosovo, a Guerra Etíope e Eritreia, em 98 a 2000, a Guerra de Kargil, do Kosovo, e a Segunda Guerra da Chechênia, em 99. Quantas guerras! A palavra de Deus nos diz, Jesus nos falou, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quantas guerras! Guerras, quanta morte, quantas armas, quanta munição, quantas vidas perecendo, quanto sofrimento, quantas marcas. Guerras e rumores de guerras como sinais da sua vinda. E no século XX e no século XXI, nós temos um aumento destas guerras, como nós vimos aqui. Quantas guerras! Quantas? A Segunda Guerra Mundial, a morte dos judeus ali, 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Tanta maldade, tantas marcas. E vemos movimentos se levantando novamente. O neonazismo na Alemanha, na Polônia. Nós vemos se levantando novamente aqueles monstros, podemos dizer, do passado, que deixaram uma história, mas as pessoas não aprenderam com a história. A vinda de Jesus está próxima. As guerras e os rumores de guerra nos falam a respeito disso. E você, está pronto para a vinda do Senhor? Seu coração está em paz? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui, Senhor, com cada pessoa que está orando nesta hora. Olha para cada lar, para cada família, para cada coração. Traz no sopro do Teu Espírito Santo o Teu perdão, a Tua paz. Traz, ó Deus, a Tua vida, vida abundante para cada coração. Nós abençoamos a cada um com a Tua alegria, com a Tua paz. E, ó Deus, com a certeza do nome escrito no livro da vida. Traz o Teu perdão, traz a Tua salvação para cada pessoa que nos assiste e abençoe o seu lar. Oramos pelos lugares no mundo onde há conflitos, onde há guerra, onde há tantos problemas, onde há tantas lágrimas. Ó Espírito de Deus, sê Tu o Consolador, sê Tu aquele amigo que está ali presente. Guarda, abençoa, opera milagres em lugares de conflito. Põe a Tua bênção, a Tua paz e a Tua salvação para os corações aflitos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão importante orarmos e estarmos prontos e preparados para a vinda de Jesus. Muito bem, espero você no nosso próximo programa. Vamos caminhando passo a passo, conhecendo os sinais da vinda do Senhor. Acesse o site dos Gideões, conheça este ministério maravilhoso e seja também um intercessor, um adorador 24 horas diante do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.